você começou isso? Você sempre foi essa pessoa de saber economizar, de dar dicas, ou você, depois do pânico, como foi essa passagem? Primeiro assim, vamos voltar lá atrás, quando você era criança, o que você queria ser quando crescer? Então, eu sempre quis ser médica, Ah, é? quando eu era pequena. Eu sempre falava, mamãe, eu quero cuidar das pessoas. Isso sempre foi de mim. E aí, eu estudei em boas escolas, meu pai era um cara muito bem sucedido. Meu pai ele foi empresário por 30 anos, né, no ramo têxtil. E assim, como posso te falar? Ele era muito bom em matemática. Era um avião em marketing e Caramba. matemática. E ele sempre falava pra gente: cuidado, dinheiro não leva desaforo. Minha mãe também. Então a gente ia pra praia, por exemplo, a gente ia comer, os nossos amigos todos iam. E aí meu pai falava: não, vocês vão comer um hot dog e dividir por dois. E eu nunca entendia. Você e seu irmão, ou eu e minha irmã, né? E aí depois meu pai me ensinou. Ele falou: ó, tem gente que não tem isso pra comer. Então, assim, vocês têm que aprender a dividir. Se vocês quiserem mais, aí vocês vão comer outro. Caso contrário, não. Essa frase, o dinheiro não leva desaforo, é nesse sentido de que, cuidado, você gastar demais E com isso coisa, com besteiras, ele vai, um dia vai acabar e vai não... acabar, É. né? E a minha mãe também. Quando eu era pequena, a minha mãe colocou a gente pra ver um filme da África, né? Eu, minha irmã e meu irmão. E ela falou: ó, eu quero que vocês assistam. E a gente foi assistir, a gente era pequeno, a gente achou que era um desenho, a gente tinha, sei lá, 8 anos. E aí, quando acabou, minha mãe falou assim: olha, esse filme é pra vocês nunca mais esquecerem o valor das coisas, sabe? O valor da família, o valor de cada coisinha que vocês comem, sabe? Vocês têm que entender que vocês são crianças, mas vocês têm que entender o valor do dinheiro, das pessoas, dos lugares. E a minha mãe sempre fala: se tiver arroz puro na casa de alguém, come arroz puro e não abre a boca. Então, a minha família sempre teve essa mentalidade. E aí, num determinado momento, quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, meu pai faliu, né? Caramba. Meu pai faliu. Hoje meu pai tá doente, né? Tá debilitado, tá internado numa clínica, tudo. E quando meu pai faliu, eu falei: agora eu vou ter que ir pra correria da vida, né? A gente fez assim, né? A gente saiu de um apartamento que era no Morumbi, que era ótimo. Depois a gente foi pro Alphaville, ainda era muito legal. E de repente a gente foi parar na casa da minha avó de favor. Caramba. E E aí, por que que faliu? Foi a porque o meu pai situação era. econômica ou... Meu pai também tem esse fator. E meu pai, ele se perdeu no meio do É. caminho. Ele assim, perdeu dinheiro em jogo, né? É Ah, assim, você tem tá. que. Por isso que eu falo de mentalidade. Isso nunca me afetou. Pelo contrário, eu sou ao contrário do meu pai. Eu não tenho nenhum vício, nada. Mas a mentalidade do investidor é muito importante. Porque ele tem que entender que dinheiro, você tem que servir as pessoas e não ao dinheiro. Entendeu? E aí, que meu pai começou a se perder, né? Se perdeu no meio, tipo, de jogo, de bebida, né? É. Bebia muito e tal, se perdeu, faliu. E aí a gente falou: não, agora eu, meu irmão e minha irmã, a gente falou: a gente vai pra correria. A gente chegou a um ponto na nossa casa que, assim, só tinha sal na geladeira. Caramba. A gente tava lá, nossa casa, não que seja. Eu não tô aqui pra. Não, é mais a Assim. diferença, né? Mas a De onde você diferença foi do que pra... aconteceu. E isso, pra mim, teve um lado ruim, lógico. Mas teve um lado muito bom, Vilela, porque foi ali que eu aprendi a construir meus desafios. E vencer e falar: pô, vou ter que. Aí eu fui trabalhar com. Eu trabalhei como panfleteira. Meu irmão tinha arrumado um emprego na Microlins na época, era uma Tá. empresa de informática e tal. E aí meu irmão falou: ó, de telemarketing, ele falou: ó, tem um trabalho de panfleteira, você quer? Eu falei: quero. Pô, demorou, né? Eu falei: eu quero É. trabalhar. E aí eu ia todo dia, meu, chovia sol, assim, a realidade de muitos que estão aqui, de muitos brasileiros, né? Pega trem, pega metrô, pega tudo. Pô, essas pessoas tem que. A gente tem que aplaudir, porque é difícil acordar às 5 da manhã, chegar Claro. às 8 da noite, trabalhar e fazer tudo, né? O brasileiro tem muito disso nele, né? No sangue. E aí eu comecei a trabalhar lá, fiquei um tempo lá, e um dia eu fui falar com uma mulher. Falei: ó, quero te apresentar, tal. Ela pegou e me deu uma pranchetada na cara. E eu me senti muito humilhada. Caramba. Porque eu jamais faria isso com alguém. Jamais, assim. E aí eu peguei e comecei a chorar. E subi, falei com meu irmão, falei: pô, aconteceu isso e tal. E dali eu falei: bom, vou mudar, vou pra outra coisa. Aí eu peguei e fui fazer educação física, fiz educação física. Comecei a trabalhar como estagiária de várias academias, inclusive lá em Cotia, Ó. onde o Mandíbula mora. Trabalhei em várias academias e tal. E aí, em um determinado momento, eu comecei a trabalhar em academia e em shopping. Eu estudava à tarde, na Tá. Uniban, que é em Osasco, né? Eu estudava à tarde. De manhã eu ia pra academia, dava algumas aulas, e à noite eu ia pro shopping, ou invertido, né?
E aí eu comecei a fazer um dinheiro. E eu tinha que fazer escolhas. Por exemplo, eu gostava muito de comer lanche, né? E eu não podia fazer tudo, porque eu tinha que pegar minha passagem, eu tinha que comer lanche também. Então eu escolhia. E aí nessa cena toda, eu aprendi a controlar meus gastos, a entender o valor do dinheiro, né? Eu sempre tive uma base familiar, que é muito importante, embora o meu pai, né? Eu perdoei meu pai. Meu pai é uma pessoa que eu amo tudo, mas ele me ensinou muito também, era um cara fora da curva. E aí aí um dia eu comecei a fazer evento de luta. E aí eu virei ring girl, assim, e eu era conhecidinha, assim, no negócio, eu gostava, tal. E eu ia em todos os eventos. Tipo, vamos, tal. E aí o Marcos Mion, eu saí numa revista. Dava uma grana ou não? Era mais Dava uma grana legal, porque é o seguinte, quando você vive uma vida você recebe um dinheirinho ali, eu falo isso pra todo mundo, tá? Tudo bem. O problema é que quando você começa a subir sua vida, seu status, você tem que equilibrar a tua mente. Porque é nessa subida que muita gente se perde. Você tem que viver um degrau abaixo. Eu sempre falo isso. Porque você começa a gastar muito. Você começa a achar que você tá ganhando muito, que você pode gastar tudo, e aí você se perdeu. Entendeu? Aí eu sempre tive muito isso em mente. Porque eu sou uma pessoa tranquila, Vila. Eu saio de pijamão na rua. Tipo assim, outro dia um menino me mandou no Instagram, pô, era você que tava na padaria de pijama e pantufa? Eu falei, era. E era eu mesmo. Então eu nunca fui ligada com esse lance de luxo, de tal, de não sei o quê. Não, eu sempre fui de boa. Eu tenho minhas coisas. Também. Muito, eu sempre fui. Eu sou muito mão de vaca. Eu sempre fui. Minha mulher me enche o saco, eu não consigo não ser mão de vaca. Sabe, chegar num cinema e... Putz, tá muito caro. Às vezes eu vou no supermercado antes, compro uma coisinha pra comer no cinema. Certo. Às vezes pra não gastar 40 pau numa pipoca, não sei o que. Às vezes, não, vamos pegar um refrigerante de latinha lá, pega um docinho, você gasta 10 reais, sabe? Não, eu sempre fui assim, que nem eu fui com meus amigos um dia Aí eu já conto a história já linko ali na TV. Tá. Eu fui com meus amigos um dia num restaurante, no Jockey, e eu sou assim, meu irmão é pior. Meu irmão também trabalha com finanças, e ele é pior que eu. Aí eu falei, gente, eu quero uma água e tal. E sempre eles colocam qual água? A mais cara na mesa. É sempre. Só que, sempre tem a mais barata. E são detalhes que fazem muita diferença. Claro. Muita pra vida do brasileiro, sabe? 3 reais aqui, 10 reais ali, 4 reais ali. Você vai somando. Cartão de crédito, o pessoal acha que às vezes como é que fala? É salário extra, né? Você vai pegando Uber e depois daqui a pouco você fala, cada Uber deu 15 reais, 20 reais, quando você vê. Você fala, ô louco, né? Não deveria ter gastado. E aí, eu falei, gente, só um minuto. Eu falei assim, por gentileza, você tem outra água? Aí ele falou, tenho tal água. E era muito mais barata. Meus amigos, pô, não acredito que você faz isso. Eu falei, eu faço. Eu faço, cara. Porque assim, é aquele dinheiro que você menos espera, que pode sobrar no teu mês. Exatamente. E você investir. E você começar uma vida, fala, pô, 50 reais, 100 reais. Exato, eu sempre pensei isso também. Entendeu? E pegando o hábito e investindo. E é isso que eu luto pros brasileiros. Que eles entendam que, pô, dá pra fazer as coisas com o que eles têm devagarinho, sabe? Sonhos. E ir fazendo o dinheirinho e ganhando dinheiro. Porque ganhar dinheiro é bom. Né? A gente tem esse tabu, mas dinheiro não é tudo. Não, mas ajuda bastante, né? Ser bem sucedido é ruim aqui no Brasil, ganhar dinheiro é ruim. Tem essa mentalidade mesmo, né? Muita gente fala, por exemplo, eu escuto muita gente falar assim, rico é arrogante, né? E não é verdade. Depende tem muito rico dos ricos que você conhece, né? Exato. Tem muita gente que tem um rico de dinheiro que, são pessoas incríveis, ajudam as pessoas. E às vezes a pessoa nem sabe que a pessoa é rica porque ela não foi arrogante, tratou ela super bem e nem sabe que aquela pessoa é rica. Porque ela só condiciona a quem trata mal é rico, entendeu? Sim, às vezes até eu percebo isso. Uma vez eu fui eu nunca esqueço essa história. Eu fui no aeroporto de Guarulhos e eu cheguei lá às 6 da manhã. Posso pegar um pouco? Claro. Obrigada. Tudo certo aí, mandíbula? Tudo certo, tudo em ordem. Vi que você correndo pra lá e pra cá, tá tudo certo. Não, é que eu tava com a câmera de mão, que agora a gente tá testando, e parece que ela deu uma pequena... Como é que fala? Não sei. Eu esqueci a palavra, mas a imagem... Ele fez assim, ela deu uma pequena e fez com os dedinhos assim, isso pode ser qualquer coisa. Uma pequena granulação. Exato. Caramba, ela entendeu. Jogar imagem e ação com ela deve ser incrível. Você fez assim, granulação. Nossa, eu ia falar assim, dedinhos, Quem tava falando? Não, e aí, então, eu tava falando que uma vez eu fui pro aeroporto, eu cheguei 6 da manhã, aí eu fui no banheiro, tal, lá em Guarulhos, e encontrei uma doméstica ali, né?
no banheiro e tal. E eu vi que ela tava triste, sabe? Com a cabeça baixa. Que às vezes essas pessoas, elas mesmas já se sentem... Às vezes elas ficam tristinhas, assim. Elas acham que a pessoa vai tratar mal. E não. E aí eu comecei a conversar com ela. Eu falei, oi, tudo bem? Bom dia. Ela, bom dia, de cabeça baixa. E aquilo me incomodou. Eu falei, pô, eu queria que ela levantasse, sabe? Aí eu falei, bom dia, tudo bem? Tal. Continuei puxando a conversa. Aí o nome dela é Janete, eu lembro até hoje. Aí ela já era mais senhora. Aí eu falei, tudo bem com você e tal? Conversa vai, conversa bem. Aí ela falou, tudo bem, filha, né? Não sei o que e tal. Aí eu falei, a senhora é incrível. A senhora tá aqui desde que horas? Ela, tô desde as 2 da manhã, 1 da manhã. Eu falei, nossa, que bacana. Pô, você faz isso, você serve a gente. Você vem aqui pra limpar o banheiro. Que bacana. Uma mulher guerreira. Ela falou, aí ela começou a se soltar. Eu tenho 3 filhos, eles já estão criados e tal, tal, tal. Eu falei, tá vendo? A senhora é uma guerreira, admirável. Tal. Aí ela já começou a abrir o peito, a cabeça, a levantar pra se sentir orgulhosa. Aí, na hora de ir embora, eu falei, olha, sempre que estiverem aqui, sempre o peito aberto, feliz, sempre com o coração que você tem e, assim, e com orgulho da sua história. Porque a pessoa, às vezes, ela é mais humilde, no sentido de ter menos, né, assim, e ela se sente um pouco com medo de rico, sabe? Com medo das pessoas. E não! Pô, não, a gente tem que se sentir... Eu acho que essas pessoas têm que se orgulhar muito de tudo que elas fazem. E aí, assim, eu fiquei com isso na cabeça. Isso é mais aqui, porque você vê lá fora, a galera trabalha com qualquer tipo de trabalho, tem maior orgulho, o cara trabalha na construção civil, ganha o dinheiro. É que aqui se ganha muito pouco. Porque lá a diferença entre quem ganha muito e quem ganha pouco é muito menor. O problema é que aqui esse abismo é absurdo, né? Sim. Então, um amigo meu trabalhando lá com construção, lá ganhando um dinheiro com carro, com casa, e aqui a pessoa sofre para conseguir fazer isso. Esse é o problema, né? Sim.